Olá pessoal, bem-vindos ao Dose de Responsabilidade e hoje a gente discute um assunto muito importante: como o jeito, a forma como a gente consome álcool em casa pode influenciar o comportamento das crianças e dos adolescentes no futuro em relação ao seu consumo de álcool. E esse tema fica ainda mais sensível, fica ainda mais em destaque quando a gente pensa que as pessoas estão mais tempo em casa por causa da pandemia, as crianças e adolescentes estão convivendo mais com seus pais, os seus pais estão bebendo mais em casa do que fora, já que as medidas de distanciamento e de isolamento social implicam, numa restrição do consumo de bebida alcoólica em bares, restaurantes, festas e aglomerações. Então, de alguma forma, os adultos estão bebendo mais dentro das suas próprias casas, sem controles, sem vigilância externa e, muitas vezes, as crianças podem estar muito próximas dos adultos quando eles estão consumindo álcool. Bom, acho que a primeira questão muito importante da gente lembrar é o seguinte: apesar de as pessoas estarem mais ansiosas, mais tensas, mais preocupadas por conta da pandemia do novo coronavírus, elas têm que tomar muito cuidado para que o seu padrão de consumo de bebida alcoólica não aumente em função dessa questão emocional. A gente já disse várias vezes aqui que beber para aliviar emoções negativas nunca é a melhor estratégia, não é a melhor forma de beber, porque a gente tem risco de beber mal. E se essa situação continua, as pessoas podem até migrar para um padrão mais complicado de consumo de bebida, como uso abusivo ou dependência. Então, muito cuidado. Essa é a primeira questão, com o jeito que você está bebendo durante a pandemia. Segundo ponto, já falei que as pessoas estão bebendo mais em casa e menos fora de casa. Então, é muito importante que elas também percebam que essa ausência de controles externos não significa que elas estão liberadas para fazer o que elas bem entenderem, ou que elas podem beber sem nenhum tipo de limite. Não é assim. Estou bebendo mais em casa, mas eu também sou responsável, eu também tenho que pensar nessa minha forma de ingerir, de consumir bebida alcoólica. Esse é o segundo ponto muito importante. Terceiro, lembrar que as crianças e adolescentes estão muito mais próximos aos pais, e o que eles enxergam dentro de casa muitas vezes pode influenciar o seu comportamento no futuro. Ou seja, se eu começo a observar, eu criança, eu adolescente, começo a observar que meu pai está ansioso, está tenso, está estressado e está bebendo mais para aliviar esse estresse e essa ansiedade, essa mensagem pode de alguma forma vir a impactar, a influenciar a relação dessas crianças e desses adolescentes com o álcool no futuro. Então, dado que durante a pandemia crianças e adolescentes e seus pais estão convivendo mais tempo juntos dentro de casa, é muito importante que esse consumo de bebida alcoólica, que eventualmente pode acontecer na frente das crianças e dos adolescentes, que ele seja feito sempre com responsabilidade, sempre com moderação, sempre buscando uma motivação positiva, para evitar que crianças e adolescentes entendam essa mensagem de uma forma equivocada, de uma forma errada, que possa vir a influenciar de alguma forma seu comportamento no futuro. Quarto ponto, pessoal, que eu acho muito importante: a gente tem visto no Brasil nos últimos anos uma espécie de um desmonte dos programas de prevenção ao abuso de álcool e ao uso de drogas nas escolas e nas redes públicas de ensino. Programas de prevenção que eram muito frequentes estão cada vez mais escassos. Eu acho que é um papel dos pais também conversar com seus filhos, conversar com as crianças e adolescentes sobre a importância de não se beber antes dos 18 anos de idade e que quando eventualmente esse consumo venha a acontecer depois dos 18, que ele seja feito sempre de forma responsável, sempre de forma moderada. Eu acho que essa é uma mensagem muito importante de ser dividida, de ser passada adiante muito cedo com as crianças e com os adolescentes. E mais, se você participa das discussões com a escola dos seus filhos sobre prevenção e educação, que tal então propor aí algumas discussões nesse escopo da prevenção ao abuso de bebida alcoólica e de uso de substâncias no futuro entre os alunos online ou presencial. Eu acho que essa é uma questão importante de mostrar para as escolas a tua preocupação em relação ao comportamento dos teus filhos. É isso, pessoal. Hoje a gente discutiu aí algumas abordagens, algumas possibilidades para lidar com o consumo de bebida em casa durante a pandemia, para evitar uma exposição desnecessária dos mais jovens a comportamentos que possam vir a influenciar o seu padrão de consumo, a sua relação com bebida alcoólica no futuro. Espero que vocês tenham curtido esse Dose de Responsabilidade, e se você curtiu, volta, porque logo a gente tem mais novidades para vocês. Beijão, até a próxima.